Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a coisa vai ser um pouco diferente aqui, porque é uma coisa que eu não fiz ainda, nunca fiz, que é um maquia e fala, né? Eu vou fazer uma maquiagem basiquinha, só pra dar uma animada hoje pro dia. E eu vou conversar aqui com vocês sobre ansiedade. Foi esse o assunto que eu pensei em falar, porque eu convivo com a ansiedade já há alguns anos. Já faz mais ou menos quase 3 anos que eu sou diagnosticada com ansiedade, né? Eu passei por uma psicóloga e chegamos à conclusão de que sim, eu tenho ansiedade. E desde o ano passado eu sou medicada por conta da ansiedade, que tive algumas crises bem fortes e aí precisei tomar medicação e eu faço uso dessa medicação até hoje, né? E não foi autodiagnóstico, passei por psicólogo, por psiquiatra para ter esse diagnóstico e, enfim, eu queria compartilhar com vocês como é viver com ansiedade, como é meio complicado. Não é meio, é bem complicado. Eu sei que bastante gente, algumas pessoas que me assistem aqui, também convivem com ansiedade ou com depressão. E, enfim, é um vídeo meio de desabafo, mas também um abraço coletivo em que tem que conviver com esse tipo de coisa no dia a dia, né? Então vou fazer a maquiagem aqui enquanto converso com vocês. Vou pegar minha esponja e dar uma borrifada aqui com uma bruma, que já tá acabando. Bom, como eu falei, eu tenho um diagnóstico de ansiedade há mais ou menos 3 anos. E há mais ou menos 3 anos eu venho tentando me ajudar a conviver com a ansiedade e não deixar ela ganhar sempre, que é uma coisa que a minha psicóloga falava, né? Eu não tô fazendo mais terapia, mas na época que eu fazia terapia ela dizia que eu não podia deixar a ansiedade ganhar sempre. É uma coisa que ficou meio que na minha cabeça isso. E as crises de ansiedade, aí eu tenho uma leve suspeita, não tenho certeza, de que eu posso ter alguma crise depressiva, alguma coisinha assim, misturado ali com ansiedade, porque quando eu tenho umas crises ou eu fico muito cansada. E aí uma das coisas que atualmente me afeta muito é que eu fico basicamente paralisada pela ansiedade, assim. Eu não consigo fazer nada, eu não quero sair da cama, eu não quero nem tomar banho, eu não quero ver gente, não quero conversar com meus amigos, sabe? Eu só quero ficar quieta. E é bem complicado conviver com esses dias, é uma batalha gigantesca ter que sair da cama nesses dias, fazer qualquer coisinha mínima que seja. Parece que gera um cansaço, gera uma coisa assim que eu não sei explicar direito. E esses dias são os mais complicados pra mim atualmente. E aí eu sempre penso em quem tá convivendo comigo, quanto é complicado ter que lidar comigo assim nesses dias, sabe? Bem confuso. Vou passar só um pouquinho de paz, só aqui mesmo nessa parte aqui. Esses dias que eu tava falando aí são os piores pra
viver, pra ter algum ânimo, pra fazer alguma coisa. Na verdade, a pessoa não tem ânimo, né? A pessoa tenta fazer alguma coisa pra não ficar na cama o dia inteiro. Eu achava que eu tinha... que a ansiedade se resumia a ter crises de ansiedade, né? Só que a crise, até onde eu sei, ela é só o pico, assim, ela é tipo o seu corpo lhe avisando que, olha, tem uma coisa errada, você precisa se cuidar, minha gata, você precisa fazer alguma coisa, porque não tá saudável isso aqui não, você precisa de ajuda. E eu achava que tinha ansiedade quando tinha as crises. E eu lembro que quando eu tava com os meus 17, 18 anos, eu sentia ansiedade bem forte. Hoje eu sei que era ansiedade, as crises de ansiedade naquela época. E, nossa, eu desisti de tanta coisa naquela época. Eu abri mão de algumas coisas por conta das crises de ansiedade. E hoje eu sei que era aquilo. E depois que eu parei de ter essas crises mais fortes, porque teve um período ali que ficou meio amortizada, assim, a coisa, eu achei que tava tudo bem comigo, assim, e foi uma fase mais tranquila, e por incrível que pareça, foram nos primeiros anos da faculdade, uma época em que eu via minhas amigas faltarem aulas porque estavam com ansiedade, eu via o pessoal falando que estavam muito ansioso, que não conseguia fazer nada porque estava ansioso. E eu tava relativamente bem, sabe? Só que a minha mente, ela não parava de pensar em nada em nenhum minuto. A minha mente não me dava sossego. E quando eu descobri que tem pessoas que ficam com a mente silenciosa por algum tempo, eu fiquei, ué, isso existe de verdade? Por que eu não posso ser assim? E aí eu fui vendo que talvez, né, a ansiedade não fosse só quando eu estava em crise. E descobri isso depois de começar a fazer terapia, porque comecei a ficar com crises de ansiedade durante a pandemia, né? Elas voltaram. E aí eu precisei me cuidar. Foi quando descobri que sim, tinha ansiedade. Usando batom mesmo, de blush. E é sobre isso, meninas. Passar um pouquinho de pó. Fazendo tudo com a esponjinha e... é isso. Ficar assim um tempinho, né? Basicamente fazendo o que eu faço quando tenho preguiça, mas quero me arrumar. Acho que tá bom. Acho que na câmera não vai estar notando nenhuma diferença, mas é sobre isso, meninas. Hoje eu vou até estar passando a sombra. Se você vê essa marca de sombra pra comprar, não compre, porque é uma porcaria esse aqui. É uma porcaria, sinceramente. Eu uso porque eu comprei, eu sou pobre, tá? E aí eu uso mesmo. Mas eu comprei não. Acho que tem paleta que é melhor, baratinha. Eu comprei essa porque ela não testa em animais. E eu estava numa vibe de comprar cosméticos que não testam em animais. E aí eu comprei essa. Mas eu acho que tem opções que não testam em animais e são bem melhores. Essa daqui não é uma delas. Vou passar um pouquinho
da sombra marrom dela aqui. Essa sombra marrom é até meio. Sabe, não é que ela é horrível, é que ela não é muito bem pigmentada. Ela é legal, tipo... Ah, você quer uma coisa bem discreta? Essa daqui pode ser uma opção pra você. Ó, tá vendo? Tá... Ela não dá uma diferença muito grande. Mas é pra ficar em casa mesmo, menino, que nem eu vou sair hoje. E voltando. Eu achava que as crises que a ansiedade era só quando eu tinha uma crise, assim. E descobri que não é bem assim, né? Que apesar de não... De naquela época não estar sofrendo com crises de ansiedade, havia outros meios de ela estar se manifestando ali, tá me atrapalhando. Eu acho que um dos principais era como ela afetava a minha alimentação. Porque a ansiedade, ela me deixa sem apetite. E eu não consigo me alimentar direito, sabe? E eu percebia que nessa época era muito mais forte isso, depois de passar por terapia e estar tomando a medicação, isso melhorou bastante. Que eu ficava enjoada, eu perdia meu apetite e ficava enjoada por vários dias, e não conseguia comer mesmo estando com fome. E além da coisa de minha mente não parar de pensar nas coisas, sabe? Iam ligando um assunto ao outro, uma coisa a outra o tempo todo. E nessa época que eu tava achando que tava bem, eu tinha tipo, fiquei nervosa com isso aqui. Fiquei nervosa com tal coisinha. Mas não era um nervoso comum, era ansiedade mesmo. E aí causava todas essas outras coisas na alimentação, na minha cabeça que não parava de pensar nas coisas. E atrapalhava muito o meu cotidiano, né? Além da concentração também, que foi com Deus. Porque eu não conseguia me concentrar nas aulas, eu não conseguia me concentrar para ler um livro, eu não conseguia me concentrar por muito tempo para estudar. Então, tudo isso dificultava muito o meu dia a dia, né? E hoje em dia, alguns desses aspectos melhoraram depois da terapia, com a medicação, mas eu não tô 100%. E eu não sei se algum dia eu vou ficar 100% em relação a isso, que vou ficar curada. Eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas e vai aprendendo na marra mesmo a viver um dia por vez, um dia de cada vez. E isso é uma coisa também que eu fui aprendendo, né, na terapia. Porque eu chegava lá na terapia, falava um monte, coringava, como a gente fala. E a psicóloga perguntava, tá, tem tudo isso aí, mas o que você pode fazer agora? E eu ficava. E era basicamente tipo, se você não pode fazer uma coisa hoje, tente se preocupar menos com aquilo que vai acontecer lá pra frente. Porque eu sempre fui também uma pessoa que se preocupa muito com o futuro. Tipo, eu só vou ser feliz quando eu tiver esse modelo de vida que eu idealizei pra mim e que é o que deveria acontecer
e não aconteceu. E eu me encontro muito frustrada com isso, mas eu só vou ser feliz quando eu conseguir chegar nisso. E eu sempre ficava imaginando esse futuro, esse futuro, esse futuro, e ele não chegava. E a realidade me deixava muito frustrada, e aí eu ia pra crise de ansiedade, sabe? E sofrendo por uma coisa que não aconteceu e perdendo coisas que estavam acontecendo agora, no hoje. Então, é uma batalha diária ter que lidar com ansiedade, ter que lidar com depressão, com todas essas coisas que acometem muitas pessoas, acometem o jovem brasileiro. E a gente tem que tentar ir a um dia de cada vez. Eu tenho tentado viver um dia de cada vez. Quando eu... É claro que não é fácil, né? Às vezes eu ainda me pego pensando que só vou ser feliz quando eu encontrar essa realidade, quando eu conquistar essas coisas. Por mais que seja difícil, por mais que seja muito complicado em algumas horas, sabe? Eu tento. Eu sei que vão ter dias, como continua acontecendo, que a ansiedade continua ganhando e eu não consigo fazer nada. E a minha vitória do dia é tomar banho. Mas um dia de cada vez, né? É isso. Eu não tinha nenhuma conclusão pra chegar nesse vídeo. Era basicamente... Era não, é basicamente um desabafo. Um alerta pra você que ainda não procurou ajuda e sente que tem alguma coisa que você precisa cuidar. E também um abraço para aquelas pessoas que sentem tudo isso, que estão passando por isso. E que a gente consiga viver um dia de cada vez, viver com mais calma. E ir se cuidando aos poucos. Procurar hobbies pra gente se aliviar, ficar mais tranquilo, tentar melhorar a alimentação, fazer exercício físico. Quando tiver esses momentos introspectivos, viver esse momento, mas não se apegar a isso e tentar passar. E procurar ajuda, né, gente? Fazer uma terapia, ir no psiquiatra. Vamos tentando levar a vida aí do jeito que a gente pode. E eu vou tentar terminar agora minha maquiagem. Ih, esse lápis não. Depois de todo esse desabafo, eu vou passar... Vou fazer um delineadorzinho aqui, que eu tenho gostado de fazer com lápis. Que aí eu basto fazer isso aqui assim. Eu passo aqui assim. E pra mim tá bom. Bem leve. E agora eu vou passar meu negócio de um slime, que tá ressecado aqui, viu? E é isso, gente. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Se não gostou também, deixa seu dislike. Se você precisa de ajuda, procure ajuda. Procure alguém. Se você convive com uma pessoa que passa por essas coisas, tenha paciência. Eu sei que é complicado, mas o que a gente precisa é do apoio dos nossos amigos, dos nossos parentes.
A gente precisa do apoio e da compreensão. Então é isso. Um cheiro e até o próximo. Tchau!